Sistema de acompanhamento de evolução de bebês. Vamos lá. Pode passar. Vamos lá. Operação logística. A operação a ser descrita é a operação logística. Desde a chegada do paciente até a saída, essa discriminação mostra os passos que serão feitos para que o processo de consulta e exames de diagnóstico sejam feitos, de acordo com o que foi descrito. Mais alguma coisa? No outro tópico, vamos fazer a avaliação do paciente. Vai ser dada no final de todo o processo clínico através de um formulário de preenchimento, mostrando quais pontos precisam ser melhorados e quais foram de satisfação, e no formulário terá como campo para deixar os comentários sobre a experiência. Pode passar. Funcionamento do sistema. O funcionamento do sistema foi revisado detalhadamente para que a operação logística funcione de forma eficiente, até porque o processo de cadastro, consulta, exame diagnóstico dos pacientes seja feito necessita que o sistema esteja em plena ação sem maiores erros. O desenvolvimento do sistema segue o passo a passo as etapas, falando para que o paciente seja atendido de forma rápida e ágil, junto com o profissional que o acompanha o recém-nascido. Agora iremos falar sobre uma tabela de requisitos funcionais e não funcionais. Vamos dar alguns exemplos de requisitos funcionais. Um exemplo de requisito funcional é a inserção de dados de uma tabela. Essa inserção de dados será através de um sistema de software que fique salvo para os próximos acessos. Mas um outro requisito funcional é a busca da informação. Essa busca da informação é no cadastro do paciente, da consulta do histórico do paciente, que vai ser armazenado numa tabela que vai ficar armazenada no banco de dados do sistema. Mais um requisito funcional é a análise da informação. Após a verificação do histórico, será feita a análise do paciente. O próprio sistema irá fazer essa análise do paciente quando o operador finalizar o processo, e dará qual vai ser o desempenho, qual foi a melhoria e qual foi a não melhoria que o paciente ocorreu. Outro requisito funcional foi a atualização de informações sobre o desenvolvimento do recém-nascido. A atualização de informações será feita através do diagnóstico proposto pelo profissional dito pelo sistema. Vamos a alguns exemplos de requisitos não funcionais. O tipo do sistema operacional. O tipo do sistema operacional não influi bastante no desenvolvimento do projeto, pois o sistema irá trabalhar numa intranet ou rede para melhor didática do trabalho. Outro exemplo do requisito não funcional é o hardware a ser utilizado. Escolher o hardware de forma correta vai gerar um grande impacto no funcionamento do sistema. No que detalha qual tipo de hardware e qual banco será utilizado para o sistema funcionar corretamente. Outro exemplo de requisito não funcional é o consumo de memória. O desenvolvimento do sistema deve ser baseado para não consumir de forma excessiva a memória de processamento, que essa daí é onde pode se gerar um gargalo, um travamento no sistema. E outro exemplo que vamos agora finalizar é com tipos de dispositivos que o software pode ser usado. Demonstra que o software pode ser adaptável para qualquer dispositivo, mostra que quando é responsivo, que é tipo, podemos utilizar o sistema por um celular, basta ser conectado via intranet que vai ter acesso ao serviço, que ele vai fazer a consulta pelo servidor. Então aqui ficamos aqui no nosso requisitos funcionais e não funcionais. Vou fazer uma leve introdução aqui sobre os diagramas de classe, né, em UML. Basicamente, o que é um UML, primeiramente, né? O UML ela é a abreviação de Linguagem de Modelagem Unificada. Ela ajuda você a modelar o sistema de diversas maneiras,
Um dos tipos mais populares da UML é o diagrama de classes, como vocês podem ver no exemplo a seguir. E é bastante usado por engenheiros de software para documentar a arquitetura de software. Os diagramas de classes são o tipo de diagrama da estrutura, porque eles descrevem o que deve estar presente no sistema e também o que deve ser modelado, né? A UML ela foi criada como um modelo padronizado para descrever uma abordagem de programação orientada a objetos. Como as classes são os componentes básicos dos objetos, o diagrama de classes são os componentes básicos da UML. Os diversos componentes em um diagrama de classe podem representar as classes que serão realmente programadas, os principais objetos ou as interações entre as classes e os próprios objetos, né? Que são, como vocês podem ver na imagem aí, nós temos as classes como pais, recém-nascidos e profissionais, e em seguida, logo abaixo, temos os seus atributos e os seus objetos que foram declarados, né? Pode estar passando aí. Diagrama de caso. Já o diagrama de caso, ele também é um tipo de diagrama em UML comportamental. Ele é frequentemente usado para analisar vários sistemas. Ele permite que você visualize os diferentes tipos de papéis em um sistema e como essas funções interagem com o próprio sistema, né? Ele é basicamente um passo a passo desde o início até o fim do funcionamento do sistema, como vocês podem ver aqui, ó. É exatamente isso, basicamente. Agora eu vou fazer a apresentação dos modelos de relacionamento, né? O modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico, certo? O modelo conceitual, né, onde a gente pode ver que tem as 3 tabelas, né, a tabela pai, pais, recém-nascido e profissionais, certo? Dentro de cada tabela foi criada os atributos e fazendo com que interligasse junto com a entidade a outra tabela, tá? Então na tabela pais aí os atributos são ID, nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail. Na tabela aí do recém-nascido, ID, nome, idade, peso, altura, data de nascimento, hora do nascimento, nome do responsável e CPF do responsável. E na tabela de profissionais aí, ID de matrícula, certo? Nome, CPF, COREN, CRM e telefone, tá? Então, a gente fez essa interligação com as entidades aí, entre as tabelas, para que o fluxo dentro do sistema flua, né? Então, eu passei por modelo lógico, né? No modelo lógico, já avançando um pouco mais do modelo conceitual, tem a parte aí onde as tabelas se entram em chave de relacionamento, né? A tabela pai entra em chave de relacionamento com a tabela de recém-nascido, e a tabela recém-nascido entra com chave de relacionamento entre a tabela profissionais, certo? E partindo aqui para o modelo físico, certo? Eu peguei como exemplo a tabela pais, certo? Que é a primeira forma de normalização, né? E o que foi feito aqui, né? A primeira forma de normalização, né, é você pegar alguma coluna complexa, né, um atributo complexo, e você desmembrar esse atributo de forma que fique algo mais singular dentro do banco de dados, né? Vou botar aqui um slide aqui, só para vocês verem que na tabela pais tem ID, nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail, certo? O nome, ele pode ser tanto o nome completo, certo? Como não só o nome, como o sobrenome. Então, como foi que eu fiz? Eu simplesmente coloquei dentro da tabela o nome e sobrenome, né? Para dividir essa parte da primeira forma de normalização. O telefone eu desmembrei, tirei da tabela pais e criei uma nova tabela com o nome telefone, certo? Já atribuindo os telefones e o ID, identificando já de qual telefone é da tabela pai, certo? ID1, ID2, ID3 até o ID associado a outra tabela, tá? Fazendo isso aí, a gente só faz criar uma chave de relacionamento entre a tabela pai e a tabela telefone, certo? Vou continuar com uma apresentação e vou explicar um pouco sobre o que é prototipação das telas. Prototipo das telas é uma breve inicialização de como o software vai ser.
como ele vai ser apresentado no final para o cliente, como ele vai usar. Então, ele é composto por informações inseridas dentro do sistema. Ou seja, o cliente ele vai usar via web o sistema, né? E a gente vai mostrar isso através de telas. E isso é muito bom porque a gente vai fazer que o usuário teste em tempo real isso. E ele consiga identificar qual o problema e a oportunidade de melhorar aí para poder começar o sistema a rodar mesmo. Então a gente vai mostrar um pouco das telas como poderia ficar o nosso sistema para o tema que a gente escolheu. O primeiro é cadastro do recém-nascido, que precisa ter um nome, o CPF, a data de nascimento, o peso, a altura, hora do nascimento, nome do pai, nome da mãe e o CPF do pai e o CPF da mãe. Vai ser apertar em cadastrar. Cadastro dos pais. A gente precisa do nome, o CPF, data de nascimento, telefone e o e-mail. Cadastro do profissional. Nome, CPF, o telefone, a matrícula e o CRM. O registro de evolução do recém-nascido, onde você vai ter a evolução dele, né, que é a etapa final. Aí você vai precisar do nome, o CPF, a data de nascimento, a data de registro, o horário de registro e no final vai obter o resultado. Só para complementar o que o Iago falou, né, nessa parte aí do registro de evolução do recém-nascido, né, vai ser incluídas as informações onde o médico, né, vai poder colocar lá o diagnóstico da criança, né, do recém-nascido. Claro que o recém-nascido vai passar por toda uma operação, né, logística, como o Érico citou. Vai ter a parte de desenho, vai ter a parte de triagem, vai passar pelo pessoal da recepção para poder fazer o cadastro, né? Ou para ver se ele já tem algum cadastro dentro do sistema, vai passar pela parte de triagem, vai passar pela parte de análise e até chegar ao médico, certo? Para ser avaliado, para o médico consultar dentro do sistema, ver a possível relação das antigas consultas que ele teve, né, para poder fazer um diagnóstico mais concreto em relação à evolução da criança. Então, essa parte vai poder tanto gravar quanto alterar as informações já incluídas, fazer a consulta de informações, como já falei, antes, né, caso não tenha nenhum tipo de consulta ou ele queira, né, se informar, se inteirar do que está acontecendo, até porque a criança não pode pegar o mesmo médico na próxima consulta, né? Então, quando você pegar outro médico, o médico vai ver todo o histórico do recém-nascido para poder ser avaliado, tá? Então é isso. O trabalho aí, né, foi apresentado por mim, que sou Danilo, certo? O Marcondes, o Érico e o Iago, tá? Então esse foi o nosso trabalho aqui da matéria de modelagem, né, da A3, com o tema de sistema de evolução de bebês. Tá bom? Então é isso e muito obrigado.